Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online deste dia, 2/12/2025. E hoje nós vamos meditar aqui nas passagens de Bíblia online desse dia. Foram em Jeremias 31, versos 18 e Atos, capítulo 14, versos 15, ok? Que nos diz assim, ó. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. E Atos, capítulo 14, verso 25, dizendo, Paulo e Barnabé diziam: Senhores, por que fazeis essas coisas? Diziam alguns cidadãos que estavam numa localidade ali acho que é Antioquia. Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, ok? Em Listra, eles estavam em Listra, e isso então aconteceu de um processo ali onde eles terminam falando sobre a conversão. Hoje nós vamos comentar sobre dois processos de conversões. O primeiro de Jeremias, no Velho Testamento, fala sobre Deus dizendo para Israel e cada tribo de que por mais todos os desafios, ele entendia, né, o que estava acontecendo dentro de Israel, dentro dele mesmo, dentro do que era o interior deles, o processo de se converter, de se entregar para Deus, de deixar Deus fazer a obra que Deus tinha na vida deles. E aí, Deus dizendo, eu ouvi que Efraim falava. E o que ele ouviu que Efraim falava? Então ele diz aqui, Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado. Efraim, em toda a sua vida, o tempo de rebeldia que ele teve, um exemplo aqui, ele percebeu que o desafio que ele teve foi o castigo. Deus castigou. Castigaste-me, fui castigado. Como novilho ainda não domado, foi ele castigado. Então, o que acontece? Por que Deus permite castigo? Porque alguma coisa a gente deixou de pôr ele, ou as ordenanças dele, ou algum interesse dele em primeiro lugar. Quando a gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar, acontece algum desafio no caminho, né? E aí, mesmo ele fora, distante da presença de Deus, ele percebeu que aquilo era um castigo de Deus. Isso já é um sinal. Quando o indivíduo reconhece e entende que que Deus está permitindo algo para chamar a atenção dele, já é um sinal. Né? Agora, quando ele não está nem aí para o que Deus fala, nem aí para o que Deus disse, vai passando o tempo, vai passando os meses, vai passando os anos, não faz diferença. Então, é uma consciência cauterizada diante de Deus, ok? Mas aqui, voltando, ele diz, eu percebi que Efraim notou dentro dele que se queixava e dizia, fui castigado. Castigaste-me, fui castigado. Como novilho ainda não domado. Agora, por que o ser humano ele é castigado? Ele é castigado para Deus atraí-lo para a direção certa. Converte-me, ele disse, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. E aqui existe um segredo impressionante. Quem ama a Deus faz que nem Jacó, luta o tempo todo, o momento todo com Deus até alcançar. Essa passagem é muito semelhante a um processo quando Davi orou por rei Salomão e disse assim, ele orou a Deus e disse, dá ao meu filho um coração que se interesse pelas coisas do Senhor. Dá ao meu filho interesse e gosto pelas coisas do Senhor Deus. Olha só como é interessante o que as escrituras mostram aí. É Deus quem dá um coração que realmente se interessa por ele. Aqui mostra a situação de Efraim, que é uma das tribos de Israel, como se ele queria estar convertido e não conseguia.
Ele queria ser convertido, andar como Deus queria, mas ele não conseguia. Mas nem por isso ele disse, já que eu não consigo, deixa pra lá, vou fazer minhas coisas, eu vou viver a minha vida, eu vou assim, andar totalmente dissoluto, porque eu não consigo. Não, diferente. Ele foi a Deus clamar e disse, converte-me, então eu serei convertido. Conserta-me, que o Senhor vai me conseguir consertar. E aí Deus vê a diferença. Por mais que sejam difíceis os desafios, quem quer se entregar para Deus, quem quer acertar, quem quer obedecer, quem quer cumprir, quem quer realizar as obras, mesmo quando uma vez outrora tenha falhado, ele se interessa por conserto. Ele se interessa por essa batalha com Deus e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me disse para cumprir. Ele não desiste. Ele não abre mão de dizer, a cara é fraca, todo mundo é fraco, ser humano é assim, todo mundo faz. Eu também. Por mais a luta que seja, ele continua insistindo com Deus, eu quero solução, eu quero saída, eu quero um coração cada vez mais atraído por Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença. Converte-me. Eu posso não conseguir me converter. Talvez os meus ouvidos não consigam me converter, mas o Senhor, Deus Jeová, consegue. Se o Senhor me converter, eu serei convertido. Então Deus olha aqui, é o interesse do indivíduo. Mesmo quando ele acha que ele não consegue, ele não desiste de querer amar a Deus e ele se interessa por amar a Deus e ele vai pedir a Deus que o converta. Como o rei Davi foi pedir a Deus um coração inclinado a ele, ao seu filho. Que o meu filho tenha um coração inclinado a ti. Outrora Davi orou por ele mesmo e diz, dá-me um espírito novo, manso, reto, inclinado na tua presença. Né? Então a gente vê aqui aqueles que não desistem de Deus. Aqueles que não desistem do propósito de Deus, aqueles que querem se converter, por mais que pareça que não conseguem, eles ainda assim insistem com Deus para se converter. Então esse foi um exemplo de conversão onde o indivíduo não consegue, mas ele não desiste da conversão. Não é porque ele não consegue, então deixa para lá. Não, ele continua com Deus no mesmo assunto até Deus cumprir. E aí a palavra diz aqui que Deus diz, eu ouvi e eu vou cumprir. Verso 15 de Atos 14 diz, dizendo, né, Barnabé e Paulo estão lá em Lira, a gente leu aqui, Listra. E aí, ele tá lá, eles estão falando da palavra, de repente chamaram o Barnabé de Júpiter, chamaram o Paulo de Mercúrio, começaram a dizer que eles eram, né, extraordinários, e aí começaram a preparar tudo, vestiram eles dois, tá tão bom que vamos sacrificar eles em oferta, né? Ser humano, o pensamento humano sempre vai ao extremo. Ou ele não quer reconhecer Deus em nada, Deus faz diferença. Ou quando ele acha que Deus está ali, ele quer endeusificar alguma coisa para dizer que Deus está presente. Ele quer idolatrar, ele quer divinizar matérias humanas, matérias físicas, matérias geográficas, como se aquilo fosse o Deus. Ou se fosse Deus. Deus se utiliza de toda a existência e essência, mas Ele é Deus. Por isso que quando Ele tira a vida de qualquer coisa, para de existir e funcionar, né? Mas aqui voltando, foram ao extremo, aceitaram o que Paulo e Barnabé falavam e começaram a achar que eles eram tão ilustres que vão sacrificar em oferta aos deuses, porque, nossa... é o extremo. Aí rasgaram as vestes, Paulo e Barnabé, e começaram a dizer no meio da multidão, né? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, né? Todo mundo, graças a Deus, bebe água e come arroz e feijão, né? E vos anunciamos que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Qual é a vaidade? Glorificar o pensamento humano. O que é glorificar o pensamento humano? Firmar como se fosse o máximo de tudo a intelectualidade apenas humana. E ela sempre está com interesse egóico.
Então, isso é uma vaidade, isso é questão só de aparência. Então, que Paulo fala que os pensamentos humanos são questões de vaidade, é só por aparência. Mas olhar para o Deus vivo é o que é o primeiro propósito. Ele fez, ele é vivo e ele fez não só o pensamento, o próprio homem e tudo que há, que fez no céu e na terra, o mar e tudo que há neles. Então aqui, Paulo está dizendo, estamos aqui dizendo para vocês que vos convertais, anunciando para vocês da palavra, para que vos convertais da vaidade de aparência. Mas essa conversão, ela só acontece quando o indivíduo não quer se endeusificar, nem endeusificar nada material ao redor dele. Ele é o único livre, leve, solto. É ele Deus, pronto, não tem mais nada. Né? E aí, quando ele realmente tem interesse por conversão. Ah, mas eu sou fraco, parece que é difícil, pode ser o que for. Se converta chorando aos pés do Senhor, pedindo para Ele, porque uma vez que Deus se levantar para te converter, oh, meu amigo, se prepara. Porque o que Deus converte foi como Efraim declarou. Converte-me e converter-me-ei. Que aí Deus sabe. Né? Então essa foi a palavra de hoje, os 2 processos de conversão que passam pela definição humana, da mente humana, as diretrizes da definição humana, e muitas vezes nesse processo o ser humano, ele ou não crê que ele consegue ser convertido, e ele mesmo cria na mente dele a barreira, né, que aí Deus tem que lidar, ou ele mesmo vira ao extremo e quer transformar tudo em um cenário endeusificado. Ele volta de novo para a terra, para o pensamento humano e deixa Deus do mesmo jeito. Não funciona. Né? Funciona o quê? Nós entregarmos a Deus toda a realização de mérito e dizer, Deus, eu preciso muito do Senhor. O Senhor é minha fonte, a minha única fonte. E é do Senhor que eu preciso. Amém? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.